que eles pulam, e nesse livro eu registro toda a minha trajetória ministerial. Se você deseja abençoar ainda mais a minha vida, no final do culto, leve uma dessas obras e mergulhe nessa jornada. Quantos, pois, vieram ouvir o que Deus tem para falar conosco, irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de um texto poderoso. Poder falar sobre o livro do Gênesis é falar sobre uma estrutura que tanto no hebraico como no grego, a palavra Gênesis tem o mesmo significado. O nome Gênesis significa Bereshit. Bereshit é a palavra que significa no hebraico o princípio, o início. O livro do Gênesis, ele é tão importante, mas tão importante, que duas das maiores matérias hoje procuram estudar o livro do Gênesis. Entre elas estão biologia e ciência, sempre analisando e estudando o livro do Gênesis, pois ele narra o princípio e o início de todas as coisas. Haja vista que quando o pastor me informara que nesta quarta-feira eu iria se utilizar desta tribuna para pregar a poderosa palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus me impeliu nessa noite a pregar uma mensagem temática. E é, portanto, diante disto, que eu quero pregar diante do seguinte tema: Deus escolheu o menor. Diga isso para pelo menos duas pessoas que estão próximas de você. Diga comigo, Deus escolheu o menor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uma história profunda, olhando para os patriarcas do livro do Gênesis. Um deles é interessante a observação de que tudo se inicia partindo do primeiro homem que Deus havia criado por nome de Adão. Nós sabemos da história de que eles vão ter filhos. Os mais velhos são Caim e Abel. Deus começa manifestando a sua glória a partir do momento em que eles já tinham o costume de realizar sacrifícios diante do Senhor Deus. Caim, por sua vez, entrega a sua oferta, entrega o seu sacrifício de qualquer maneira, de qualquer forma. Porém, todavia, Abel, ao oferecer, ao sacrificar, ao ofertar, ele não dá do que sobrou dele, ele dá da melhor parte, ele dá o seu melhor, ele dá com o coração, ele dá com boas intenções de agradar o Senhor. Todavia, o texto é claro em dizer que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. A Bíblia nos diz que por causa disto, Caim fica com raiva. E aqui no livro do Gênesis acontece o primeiro homicídio. Caim mata Abel. A história passa. Permita-me avançar para o capítulo 12 do livro do Gênesis. Deus brada diante de uma casa onde o paganismo reinava, em uma cidade por nome de Ur dos Caldeus. Deus se apresenta para um homem sem dizer o próprio nome. Deus diz para um homem por nome de Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu, o Senhor, te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Todavia, Abraão, se tu uma bênção. Todavia, Abraão obedece ao Senhor Deus. Mas Abraão tinha uma questão. Abraão tinha uma preocupação, que era uma preocupação de todos os homens daquela época, que era de dar continuidade à sua semente, que era de dar continuidade à sua descendência. Deus começa a fazer promessas para Abraão, e Deus começa a dizer para Abraão: Abraão, conta as estrelas que tem no céu. Abraão, por sua vez, começa a contar, perde a conta, e Deus está fazendo promessa a Abraão de que a sua descendência seria numerosa. Mas Abraão está olhando para um fator determinante. Que fator é este, Natan? O fator determinante para Abraão é que a sua idade está avançando, dia após dia, ano após ano. Abraão está ficando velho, e parece que a promessa que Deus fez para Abraão está ficando distante. Por sua vez, a Bíblia nos diz, capítulo 16 do livro do Gênesis, que Sarai vai se aperrear. Sarai fica aperreada. Olha para uma serva egípcia que ela tinha dentro de casa, uma menina de aproximadamente 12, 13 a 14 anos de idade, e ela vai diante da lei. Era lícito para ela, ela podia se utilizar, e se utilizou dizendo: Abraão, está vendo Agar, deita-te com Agar, Abraão, e por meio dela eu terei filhos. Diante da lei, isto era legal. Abraão vai se precipitar por intermédio da sua esposa, que queria ter filhos. Porém, isso aqui é uma precipitação, tendo em vista que quando Deus faz a promessa está direcionada a Sarai, ou Sara, sua esposa, e não Agar. O que acontece é que Sara, ela vai colher os frutos da precipitação. A promessa, Sarai, não era para Agar. A promessa, Sara, é para você. O que acontece muitas das vezes é que, por causa de nós olharmos para alguns fatores das nossas vidas, nós queremos avançar as coisas, nós queremos avançar o cumprimento das promessas de Deus. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não precisa se aperrear, porque no tempo certo, na hora certa, no momento certo, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Sarai se precipita, o texto avança. Agora, Sara está ficando velha. E quando Sara está ficando velha, talvez alguém já olhava para Sara e dizia: Ei, Sara, Deus te fez promessa, mas você está ficando velha, e agora está impossível de você gerar. Quando provavelmente alguém chegou para ela e disse: agora é impossível Abraão gerar, agora é impossível Sara gerar. Diante das impossibilidades, há um Deus que é especialista em tornar o que é impossível impossível. Eu vou liberar para quem crê. Talvez você está olhando para a promessa que Deus fez para você, e você está olhando e está dizendo: está muito distante, está muito longe. Só que Deus é especialista em pegar o impossível e tornar possível. Eu vou falar de novo para quem recebe essa profecia bíblica. Parece impossível, mas Deus está se levantando do trono e está dizendo: aquilo que parece impossível, eu tornarei possível na tua casa, na tua família. Talvez você está aqui e você está dizendo: Natan, eu tenho um filho que é dependente químico. Natan, eu tenho um marido que é dependente
dependente alcoólico. Talvez você está aqui, você está passando por uma prova difícil no trabalho. Talvez você chegou aqui e você está passando por uma crise terrível financeira. E você está dizendo, não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, ainda tem jeito, ainda tem solução. Deus se levanta do trono e diz, quando um homem diz que não pode, é que Deus se levanta do trono e diz, eu dou jeito naquilo que o homem disse que não tem mais jeito. Eu resolvo aquilo que um homem disse que não pode resolver. Natan, eu estou com alguém que está internado e que o médico diz não tem mais cura, mas o Senhor Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é o médico dos médicos. E se você tiver fé nessa noite, nesse exato momento, o Espírito Santo está visitando alguém lá. O Espírito Santo está visitando alguém lá. Se você tiver um glória para dar para Jesus, levante a sua mão e dê um glória para Ele. O tempo passa, Deus realiza o desejo do coração do homem, nasce Isaque, porque Deus não escolheu Ismael, que foi fruto do relacionamento de Agar com Abrão. A promessa não era para Ismael, a promessa estava condicionada a Isaque, ao filho de Sara. Quando o menino nasceu, Deus bateu o martelo, este é o sorriso do homem, porque Deus escolheu o menor. Diga comigo, Deus escolheu o menor. A Bíblia, o texto vai passando, as coisas vão avançando. A Sara morre e agora Abraão tem uma preocupação, que o meu filho não case com mulheres estrangeiras. Ele fala então com um dos seus servos, para que ele vá até a sua parentela, para de lá trazer uma esposa da sua parentela. O servo temente, servo fiel, faz uma oração para o Senhor Deus. E ele começa a pensar, se esta mulher vier até mim no poço, porque é na hora das mulheres tirar a água do poço, e ela oferecer a mim, e oferecer aos meus camelos, então é essa a mulher que o Senhor Deus tem preparado para o meu patrão, para o meu senhor Isaque. E aqui eu acho uma senha interessante, que o local de se encontrar mulher de Deus não é na padaria. O local de se encontrar mulher de Deus não é no restaurante. O lugar de se encontrar mulher de Deus é no poço. Eu vou falar de novo. Lugar de se encontrar mulher de Deus é no poço. Mulher de Deus você não encontra por aí dando bandeira. Mulher de Deus você não encontra em qualquer esquina. Mulher de Deus você só encontra no poço. Tá vendo aquela morena bonita ali? Quando eu estava visitando algumas vigílias, ciclo de oração, consagração, a morena bonita dos olhos verdes, certa feita com alguns amigos, fui visitar uma vigília, estava lá a varoa crente, orando, porque lugar de encontrar mulher de Deus é no poço. Sabe qual é o problema de muito crente? Segura a senha que lá vai. Sabe qual é o problema de muito varão? É que ele procura mulher de Deus em lugares errados. Lugar de se encontrar mulher de Deus é na consagração. Lugar de se encontrar mulher de Deus é no ciclo de oração, é na consagração, é no culto de ensino, é na escola bíblica. Mulher de Deus não acorda de meio-dia. Mulher de Deus, ela é dedicada à palavra, ela é dedicada à oração. Se você pegou esta senha, levante uma das suas mãos e dê um glória bonito para Jesus. Quando ele chega no poço, lá vem Rebeca. Quando Rebeca chega, ele diz, é essa mesmo. Ela
ela oferece água para ele, ela oferece água para os camelos, e ela topa em vir ter com Isaac. Quando o negócio é de Deus, olha só como acontece. Quando Rebeca está vindo no caminho, montada no cavalo, Isaac está de longe olhando para o servo e olhando para Rebeca. Quando o negócio é de Deus, até amor à primeira vista acontece. Eu vou falar de novo, hoje é culto, hoje nós estamos em dia dos namorados. Eu vou falar de novo para ver se alguém pega. Quando o negócio é de Deus, até amor à primeira vista acontece. Até amor à primeira vista. Quando Rebeca chegou, Isaac disse, é ela mesma. Quando Rebeca chegou e ela viu Isaac, ela disse, é esse o meu varão, é esse aí. Não teve dúvida, não teve dúvida, é ele, é ela. O casal, este pombinho bonitinho, vão gerar filhos. Quando eles geram filhos, eles vão ter filhos gêmeos. Um por nome de Esaú e outro por nome de Jacó. Um por nome de E, um por nome de E, e o outro por nome de Jacó. Quando o menino nasce, um sai peludinho e o outro sai agarrado no calcanhar do irmão. Eu vou repetir de novo porque eu escutei um glória. Quando o menino nasce, o outro sai apegado no calcanhar do irmão. Aleluia. Nasce Jacó, nasce Esaú e nasce Jacó. Um vai caçar, o outro se inclina para a área da culinária. Teve um certo dia que o caçador chegou aperreado com fome e disse, prepara para mim este cozido, que eu estou com fome. E ele disse, não, só se você me der sua primogenitura. E ele disse, de que vale a minha primogenitura? Tome ela e me dê esse ensopado de comer. Ele come e vende a sua primogenitura. Certa feita, Isaac disse para Esaú, é chegado o tempo de eu abençoar o meu filho primogênito. Vá caçar, meu filho, traga da sua caça, porque eu vou abençoar você. Mamãe Rebeca ouviu a conversa e disse, Jacó, o teu pai decidiu abençoar o teu irmão. Vai agora, pega algumas cabras, pega algumas ovelhas que eu vou preparar um ensopado do jeito que teu pai gosta. Mas mãe, eu não sou peludo que não, irmão. E ele pega da pele de animais, coloca sobre ele. E o filho que ele vai no lugar de Esaú, e não está errado, está certo. Porque Esaú vendeu a sua primogenitura. E ele vai com a pele de animal, vai com ensopado, a carne para o pai. E o pai diz assim, quem é? Ele disse, sou eu, Esaú. Ele, chegue mais perto para que eu possa te apalpar, meu filho. E quando o filho chega perto, o pai diz assim, a voz é de Esaú, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. O que é isto, Natan? É que mesmo com um disfarce, o pai conhece seus filhos. Aleluia. Mesmo usando a pele de animal para se parecer com Esaú, o pai conhece a voz dos seus filhos. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é paciente. Ele sabe quem é agressivo. Ele sabe quem é manso. Ele conhece cada um. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque pai é pai. Ele conhece os costumes. Ele conhece as maneiras e as formas de cada um. Jacó vai ser abençoado. O tempo passa, Jacó vai ser abençoado, ele sai da casa do pai.
Quando ele sai da casa do pai, Esaú quer matá-lo. Ele foge, ele vai, e quando ele foge e se esconde, ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê os anjos de Deus descendo e subindo sobre uma escada. Ele tem uma revelação profunda da parte de Deus. E ele tinha qualquer lugar para parar, mas ele vai parar logo perto de um poço. E quando ele para no poço, podia vir qualquer pessoa, mas veio Raquel. Parece que ele pegou a senha do pai. Com o papai foi assim, mamãe estava no poço comigo, Raquel chegou no poço também. Foi amor à primeira vista. Ele vai para a casa de Labão, Labão vai se tornar seu sogro. O homem teve que trabalhar 7 anos por Raquel. Labão, depois de 7 anos trabalhar, disse, não é assim não, aqui tem lei. Você trabalhou 7 anos por Raquel, mas primeiro se dá mais velha, é Lia. E ele vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. O que eu acho interessante dessa geração de hoje é que quer namorar, quer casar, mas não quer trabalhar. Já viu um negócio desse? Olhe bem para mim aqui, olhe para esse moreno bonito aqui. Olhe para mim, olhe para mim. Uma geração aí fora de que pessoas que querem namorar, querem casar, mas não querem trabalhar. Quem casa quer casa, meu filho. Vai trabalhar, pega a enxada, coloca nas costas, vai capinar mato, tira cheques de um currículo, é 10 centavos, R$1, eu não sei, mas vai trabalhar, querido. Vai trabalhar. Sai das costas do pai, sai das costas da mãe, sai desimprensado. Ele trabalha. E ele vai começar a ter filhos. Vai começar a ter filhos. E ele começa a ter filho com Lia, ele começa a ter filho com as servas das suas esposas. Mas Raquel, sua esposa amada, não lhe gerava filhos, porque assim como a mãe de Jacó era estéril, a sua esposa também era. Mas ele queria ter um filho dela. Ele queria ter um filho com Raquel. E quando ela teve, que o Senhor abriu a sua mão e ela teve, poderia ser qualquer nome, poderia ser qualquer pessoa. Ela dá luz ao mais novo da casa, que se chama José. Quando José nasce, o pai Jacó olha para o menino e diz assim, eu vou dar para você uma túnica. Ele podia ter dado para Judá. Ele podia ter dado para Simeão. Ele podia ter dado esta túnica para qualquer um. Mas ele não escolheu o mais velho. Ele escolheu o menor. E disse, é você que vai receber essa túnica, e ele recebe. E eu preciso que você olhe para mim aqui, para você entender isto, porque isto aqui é profundo de se entender e de se ouvir. Tinha gente melhor do que José. Tinha gente mais forte do que José. Tinha gente mais inteligente do que José. Mas o pai escolheu José. Olhe para mim aqui que eu vou falar uma verdade. Você acha mesmo que não tem pessoas melhores do que você? Você acha mesmo que por aí afora não tem pregador melhor do que você? Você acha mesmo que não tem cantor melhor do que você? Tem. Você acha que não tem mais gente pentecostal do que você? Tem. Mas sabe qual é o porém da história? É que o pai olhou para todo mundo e disse, não, eu vou além, eu vou contra a visão humana, a ótica humana. Eu não escolho pela aparência, eu não escolho qualquer um, eu escolhi o menor. Era aquele que alguém olhava e dizia, não presta, esse não vai ser nada. Deus olhava do céu e dizia, é este que eu quero usar, é este que eu quero usar, é este que eu vou levantar. Levanta
Levante a mão porque eu vou liberar. Alguém olhava para você, não dava nada. Alguém olhava para você, não lhe credibilizava. Alguém olhava para você, não imaginava do que Deus ia fazer com você. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele te escolheu no meio de muitos. Tinha gente melhor do que você, mas Deus olhou para você e disse: a minha graça, a minha autoridade, a minha unção, a minha sabedoria, eu derramo sobre você, sobre você, sobre você, sobre você. Pelo amor de Deus, levanta a mão para cima e dá um glória bonito para Ele. Deixa eu ver quem trouxe um glória. Deixa eu ver quem trouxe, deixa eu ver quem trouxe, deixa eu ver quem trouxe. O meu tempo já está acabando, eu preciso finalizar. José vai ter filhos. Um vai se chamar Efraim, o mais novo. O mais velho vai se chamar Manassés. Eu preciso de 2 homens aqui, me ajudem aqui. 2 homens aqui na minha frente aqui. 2 homens aqui, por favor. Eu estou pregando para a igreja inteligente, sim ou não? Eu estou pregando para a igreja inteligente, sim ou não? Vem para cá, Denilson. O Denilson é o mais novo. O Denilson é o mais novo. Dá para ver no tamanho. Ele é o mais velho. Efraim e Manassés. Quando o pai de José disse: eu vou abençoar seus filhos, José pegou eles e posicionou assim, ó. Manassés fica na direita e Efraim fica na esquerda, porque o mais velho tem que estar na direita. Ele posicionou e disse: vai ser desse jeito. O pai, mamãe Lenilda, quando foi botar a mão, que era para botar a mão direita sobre o mais velho, ele pegou e fez assim. E a mão que era para estar sobre o menor, ele pegou e botou assim. A mão que era para estar sobre o mais velho, botou sobre o menor. E a mão que era para estar sobre o mais velho, ele botou sobre o maior. Pode sentar. O que eu acho interessante é que José vai dizer assim, José vai olhar e vai dizer: ô pai, está errado aí. Ô pai, está errado o posicionamento da mão. E o pai vai dizer para José: tá não, meu filho. É que o menor vai ser maior do que o mais velho. A mão não estava colocada sobre a cabeça errada. Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolheu você. Remanto como às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de desistir, mas no meio de muitos, Deus escolheu você, o pequeno, o que ninguém dá valor. Deus escolheu você. Levanta a mão para cima. Deus escolheu você, minha irmã. Deus escolheu você, meu irmão. A mão que era para estar sobre quem era foi invertida, porque Deus faz assim. Deus faz assim. Deus vai fazer assim na sua vida, na sua história. Levanta a mão e dê um glória para Ele. Assim não, pai.
Deus coloca a mão, está colocado, eu vou dar lugar aqui. Vou. Eu não sei se você vai dar lugar não, mas eu vim para dar lugar aqui. Deus colocou a mão sobre a sua cabeça. Deus escolheu você a dedo. Tinha gente melhor do que você, mas Ele escolheu você. Eu vou falar. Você se acha incapaz. Você se acha incapaz. Mas foi você que Deus escolheu. O que eu acho interessante é o que o Pai vai fazer agora. Sabe o que é que o Pai vai fazer agora? Ele colocou a mão. Alguém olhou e disse: essa mão está colocada errada. Está errada. De vez em quando se levanta os filhos de Belial para dizer: separou, ungiu, mas foi errado. Aí Deus me trouxe aqui do outro lado para dizer: a mão foi colocada certa. Eu vou finalizar com o que o texto está dizendo, porque o Pai finalizou dizendo assim: e para o menor, eu estou colocando uma porção a mais. Vem aqui para frente agora. Vem aqui para frente, você que recebeu esta palavra, vem aqui que você vai receber a unção da parte de Deus. Venha para cá agora. Venha para cá. 2 almas para Jesus. Quer aceitar Jesus hoje, varão? Já é crente? Já é crente. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Todo mundo já é crente? Todo mundo já é crente? Levanta a mão aqueles que ainda não são crentes. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, levanta a mão. Não tem mais ninguém? Venha para aqui para frente que eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Abra sua mão em forma de uma concha, que eu quero liberar o que esta palavra profética, ela está nos conduzindo nessa noite. O Espírito Santo de Deus está dizendo através desta palavra que para você, que para um menor, Ele está dando uma porção a mais, uma porção a mais, uma porção a mais. Os obreiros que estão sob esta tribuna, por gentileza, se locomovam para colocar as mãos sobre as mãos dos crentes que aqui abaixo estão, porque Deus está concedendo, Deus está liberando uma autoridade aqui sobre esta igreja. Deus está liberando autoridade aqui, uma autoridade. Tem crente que há muito tempo não fala em línguas estranhas com Deus e vai falar em línguas estranhas com Deus agora. Fale em línguas estranhas com Deus agora. Seja batizado como Espírito Santo, seja renovado. Já tem gente falando em línguas estranhas aqui na frente. Começa a receber esta porção de unção, começa a receber esta porção de autoridade agora. Porque na palma da tua mão Deus está colocando brasas de fogo agora sobre a tua mão, sobre a tua mão, sobre a tua mão. Deus está colocando brasas de fogo agora. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, fale com Deus agora. Fale em línguas estranhas com Deus agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, recebe batismo nessa noite. Recebe batismo nessa noite. Recebe batismo nessa noite. Seja batizado. Seja batizado. Seja batizado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Agora. 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 Agora.